Pronto, pessoal. Dando continuidade aí, nós agora vamos trabalhar o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. O TOC, pessoal, eles entram nos transtornos de ansiedade, tá? Assim como transtorno do pânico, transtorno do estresse pós-traumático, bipolaridade. O TOC, eles entram no transtorno de ansiedade, tá? O TOC, pessoal, nós até já falamos, né, algo sobre ele, quando, não sei se vocês lembram, eu até citei o caso daquela criança, né, que tocava na planta e a mão estava contaminada, tá? Então, a gente trabalha no seguinte ponto. Todos nós passamos por ansiedade. E existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade normal e a ansiedade patológica. A ansiedade normal é aquela que nós, que não somos diagnosticados com nenhum transtorno mental, apresentamos, sentimos quando nós somos expostos a algum evento, a alguma situação. Como, por exemplo, se eu vou para uma entrevista de emprego, então eu vou ficar ansiosa, eu vou apresentar ansiedade. Por que eu vou apresentar essa ansiedade? Devido à exposição. Passou a exposição, passou a entrevista de trabalho, tudo acabou, a ansiedade sumiu. Para as pessoas que apresentam transtorno patológico, essa ansiedade ela não some. Ela está sempre em estresse. Elas estão sempre numa angústia. Elas estão sempre apresentando o quadro de ansiedade. Então, a musculatura ela está sempre rígida. Elas estão sempre sob tensão, como se estivessem sob tensão, tá? E, além disso, as pessoas com ansiedade, elas ficam somatizando problemas. Elas ficam, muitas vezes, criando problemas e ficam acumulando esses problemas, o que faz aumentar a ansiedade. Aí imagine vocês, essa ansiedade somada às obsessões e às compulsões, somada a pensamentos negativos, dos quais nossa mente cria meios desses pensamentos negativos não acontecer com quem a gente imaginou, se a gente fizer algo, se a gente fizer um ato compulsivo, tá? Que isso se deflagra no TOC. O TOC nada mais é do que a obsessão. O que é a obsessão? São ideias, são pensamentos que vêm na nossa mente, geralmente são pensamentos negativos, são pensamentos de tragédias, tá? Que vem na nossa mente e, ao mesmo tempo, tá? Vem um ato compulsivo para rebater essa ideia, para rebater esse pensamento, tá? E daí, pessoal, mesmo sendo irracional, mesmo a pessoa que está achando que as mãos estão contaminadas, ela ir lavar as mãos, acha que as mãos estão contaminadas, e ir lavar as mãos, e fica nessa repetição por horas, por dias, tá? Mesmo ela sabendo que o fato dela não tocar em nada, estou aqui, é irracional as mãos se contaminarem sem tocar em nada, mesmo assim, as obsessões acontecem e o ato tem que acontecer, que é a lavagem das mãos. Isso, pessoal, aumenta a ansiedade que essa pessoa já apresenta, certo? E isso faz com que ela seja diagnosticada com transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque ela já não consegue mais fazer suas atividades diárias, porque ela já não consegue mais desenvolver o seu trabalho, porque o problema é que ela fica nessa repetição a todo momento, tá? Isso é o TOC. Existem pessoas que conseguem controlar esses pensamentos. E daí elas conseguem
como eu posso dizer, controlar a própria doença, controlar o toque. Só que existem pessoas que não conseguem e que elas não irão ter uma vida, elas irão vivenciar a doença, tá? Então, vamos acompanhar aí. O toque é caracterizado pela presença de pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos exagerados e irracionais. Então, são exagerados porque, às vezes, a pessoa passa o dia fazendo, repetindo a mesma ação, os mesmos pensamentos obsessivos. São irracionais porque a pessoa sabe que o fato de pensar algo e realizar não quer dizer, não são coerentes, não são interligados, tá? Por exemplo, eu imagino que a pessoa X vai morrer. Só que, se eu disser o nome dessa pessoa 3 vezes, isso não vai acontecer. E daí eu digo o nome dessa pessoa 3 vezes. X, X, X. Posso dizer até na minha própria mente, tá? Então, essa obsessão já passou. Veja como é irracional, né? Eu acho que eu até já comentei com vocês, né? A pessoa tem um pensamento, já fez isso, Yasmin? Né? A pessoa tem um pensamento ruim. Aí eu acho que eu falei para vocês, né? Ela vai, olha para o meio-fio da calçada, né? Para o batentinho da calçada, como se ela jogasse esse pensamento lá, o carro passou, esmagou o pensamento. Então, pronto, nada vai acontecer mais com essa pessoa. Isso é irracional. Tá? A pessoa sabe disso, mas o fato da ansiedade a faz cometer isso, a faz repetir isso várias vezes. Tá? Então, atualmente, a doença psiquiátrica mais comum, tá? Seguida aí da depressão, seguida aí dos transtornos relacionados ao álcool e à droga, tá? E bastante sensível ao tratamento, por quê? Porque a pessoa tem que fazer terapia e ela tem que contar. E muitas vezes o fato dela ver que isso é irracional, possa ser que ela tenha vergonha de contar isso, mas ela tem que contar. E o terapeuta, ele realmente tem que ser muito sensível para abraçar essa questão aí desse paciente. Tá? Então, o toque pode ser um transtorno incapacitante, interferindo na rotina normal do indivíduo, em seu funcionamento ocupacional, atividades habituais ou relacionamentos. Isso para aquelas pessoas que irão vivenciar a doença. Então, ela não vai conseguir mais realizar o seu trabalho, ela vai ter que sair do trabalho, porque a todo momento ela está repetindo a compulsão, porque a obsessão está sendo repetida. Tá? Ela muitas vezes acaba um casamento, acaba um namoro, né? Não se relaciona com outra pessoa porque ela vivencia apenas a obsessão e a compulsão. Então, nós temos alguns tipos de obsessão, né? Aliás, algumas características da obsessão. A obsessão geralmente é de ideias, é de sentimentos, ela é intrusa, ela é repetitiva e ela aumenta a ansiedade. Tá? Então, ela é intrusa por quê? Porque ela adentra na mente da pessoa. E daí a pessoa repete esse pensamento várias vezes, essa obsessão várias vezes, esse sentimento várias vezes, e isso vai aumentar cada vez mais a ansiedade. Mas na frente tem o ciclo do toque, que vocês vão ver que esse ciclo ele se repete por várias vezes. Não, Emanuela. Isso talvez você repita, né? Você tenha repetido tanto que isso criou um hábito, tá? Mas veja que talvez você pense aí, um dia que você subiu super rápido, subiu super apressada. Será que você contou? Reveja aí na sua mente isso aí, tá? Então, assim, é a repetição, né, associada à crise de ansiedade, certo? Tem que apresentar uma ansiedade patológica, tá? Isso tem que muitas vezes repetir, tá? E que vem seguida de um pensamento negativo, de uma ideia, de uma obsessão, ok? A compulsão são comportamentos conscientes. O paciente ele faz a compulsão conscientemente.
Mesmo sabendo que é irracional, ele faz de forma consciente, porque se ele não fizer, muitas vezes eles até relutam em fazer essa compulsão, em realizar a compulsão, em realizar o ato. Mas eles acabam fazendo porque a ansiedade, ela aumenta demais, tá? Então, eu sei que minhas mãos não estão contaminadas e eu não vou lavar, tá? Mas minha mente, a obsessão de que minhas mãos estão sujas, que estão infectadas, tá? É tanto na minha mente que vai aumentando a ansiedade. Isso pode ser apresentar até uma resposta física, como taquicardia, sudorese, tremores, aumentando aí cada vez mais a ansiedade, que eu acabo lavando as mãos. Ok? Atos mentais estereotipados, porque eles são repetitivos. A questão de verificar. A questão de verificar, nós temos, né, um dos tipos da compulsão é a verificação e aliviar os pensamentos obsessivos. Então, a compulsão ela é feita para aliviar os pensamentos obsessivos. E daí nós temos, né, a epidemiologia do TOC. É o terceiro transtorno psiquiátrico mais frequente, atrás somente da depressão e da dependência química. Prevalência no período de vida, estima de 2 a 3% da população geral, ele apresenta TOC. 10% dos pacientes ambulatoriais estão em clínicas psiquiátricas. A idade média do início do diagnóstico do TOC é por volta de 20 anos. Adultos podem apresentar em ambos os sexos, não há um predomínio com relação ao sexo. Adolescentes ocorre mais em meninos do que em meninas. 2/3 dos pacientes apresentam o início dos sintomas antes dos 25 anos. E o TOC ele pode acontecer na infância, é mais raro, mas pode acontecer. Certo? Então, daí a questão dos pais observarem os seus filhos e caso tenha sido diagnosticado, né? Às vezes até a questão de não diagnosticar, fechando o diagnóstico, mas de uma provável, né, hipótese diagnóstica, certo? Isso na infância. Vamos trabalhar com a hipótese diagnóstica. Caso ela venha melhorar, aquela cura que nós já sabemos, né? E possa ser que ela venha apresentar na vida adulta, na adolescência, no adulto jovem, tá? Aí a gente fecha o diagnóstico, ok? A causa, pessoal, do TOC não totalmente é esclarecida, mas entra aí as questões, os determinantes que nós já falamos. Os físicos ou biológicos, tá? E a questão ambiental e a questão psicológica. Então, a natureza biológica, né, que entra aí os físicos ou biológicos, a questão de traumas, a questão de lesões, a questão dessa criança não ter sido amada quando estava no ventre da mãe, né? A questão da predisposição genética, caso ela tenha pais que já tenham algum transtorno mental, principalmente transtornos de ansiedade. Fatores psicológicos como e ambientais entram aí, né? A questão das crenças distorcidas, muitas vezes que, né, era um sexo e veio outro, e daí ela começou a não ser amada pelos pais, essa criança. A supervalorização do pensamento, exageram os riscos e as possibilidades dos desastres, perfeccionismo e pensamentos mágicos, como mudar o curso para prevenir desastres. Então, eu não vou por esse caminho, porque se eu for, algo de mal vai acontecer. Vou por esse outro. Estou viajando, esqueci uma coisa bem clássica, né? Estou viajando, esqueci uma coisa. Ah, não vou voltar, porque caso eu volte, pode acontecer alguma coisa. Tá? Então, nós temos esses pensamentos. Só que tem a questão desses pensamentos que se tornam repetitivos, que impede da gente seguir a nossa vida, que impede da gente ter a nossa rotina, que impede da gente ter o nosso estudo, desenvolver o nosso trabalho, tá? E a gente se volta totalmente para a doença, ok? E aí, pessoal, eu apresento para vocês o ciclo do TOC.
O ciclo do toque é esse. As ideias começa pelas obsessões. As ideias e os pensamentos obsessivos, eles estão na mente. Daí, eu já tenho ansiedade. Então, devido a essa obsessão, minha ansiedade, ela aumenta. Tá? Com essa ansiedade, eu tenho que realizar a compulsão da obsessão, tá? Se manda eu lavar as mãos, eu tenho que lavar as mãos. Eu posso até relutar, não vou lavar as mãos, não vou. Mas devido à ansiedade, eu não consigo, tá? Eu tenho que tocar na mesa 3 vezes. Não vou tocar. Devido à ansiedade, eu tenho que tocar, tá? Devido ao ato compulsivo, a realização do ato compulsivo, eu tenho um alívio com relação à minha ansiedade. Então, lavei minhas mãos, não estão mais contaminadas. Eita, minhas mãos estão contaminadas, eu tenho que lavar. Inicia-se uma nova obsessão. Então, pessoal, a pessoa ela fica nesse ciclo repetitivo por horas, tá? Muitas vezes pelo dia todo. Logicamente que as medicações, os ansiolíticos, eles irão trabalhar nessa questão, né? Irão minimizar a intensidade desses ciclos, certo? Mas os ciclos estarão presentes. Então, nós temos o quadro clínico das obsessões. Nas obsessões, nós temos pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes, estereotipadas e de difícil resistência, que são experimentados como intrusos, inadequados, levando a uma intensa ansiedade, certo? Então, eles adentram na nossa mente, eles adentram na mente da pessoa que tem toque, a pessoa sabe que é inadequado, sabe que é incoerente, sabe que é irracional, mas devido ao aumento da ansiedade que ela já apresenta, ela acaba fazendo a compulsão. Geralmente são acompanhados de desconforto, medo, angústia, culpa ou desprazer, tá? Principalmente, pessoal, quando ela acaba interferindo na vida de outras pessoas. Então, esse sentimento de culpa, esse sentimento de angústia, esse sentimento de perda com relação ao outro, seja o companheiro, seja o pai ou a mãe, né, acaba acontecendo. E a pessoa aumenta aí a questão da ansiedade. Tá? Então, são conflitos que o paciente fica vivenciando a cada momento. As compulsões, né? O quadro clínico das compulsões. Comportamentos ou atos mentais repetitivos que o indivíduo se sente compelido a executar como resposta a um pensamento obsessivo, tá? Então, a compulsão, ela só acontece porque a obsessão veio, tá? Ou tentativa de reduzir a angústia. Isso aí entra na pergunta de Emanuela, né? Ela achou que subir a escada, né, subir os degraus da escada contando seria uma compulsão, tá? Mas só é considerado compulsão se vier uma obsessão. Emanuela, sua pergunta casou muito bem aqui, tá certo? Então, tem que esses pensamentos tomarem de conta da mente da pessoa, tá? E vem a questão aí da intensidade, né, da ansiedade, de intensa ansiedade, melhor falando, né? As compulsões aliviam momentaneamente a ansiedade, daí nós vemos o ciclo, né? Faz a compulsão, alivia a ansiedade até a próxima obsessão, levando o paciente a executá-las toda vez que sua mente é invadida por uma obsessão acompanhada de aflição. Nem sempre tem conexão realística com o que desejam prevenir, né? Como, por exemplo, a mulher que joga, né? A mulher, né? A paciente, né? Que joga o pensamento negativo, a obsessão, no meio-fio da escada. Da escada não, da calçada. E tem que passar um carro e esmagar esse pensamento, né? Não há uma conexão com a realidade, certo?
Por exemplo, quando eu vejo a verificação, quando a minha obsessão é de verificação, verificar se a porta está fechada, se o botijão está baixo, se a luz está apagada, então verificar tudo, tá? Isso tem uma conexão com a realidade, porque eu, que não tenho toque, eu posso entrar no carro, voltar, porque eu imagino que eu não tenho a certeza que eu fechei a porta ou não. Então, eu venho e verifico. Fechou a porta, eu vou embora. Tá certo? Isso tem uma conexão com a realidade. Então, alguns tipos de toque, alguns tipos de obsessões, têm uma conexão com a realidade, mas tem outras que são totalmente irracionais. Tá? Ambas são reconhecidas como absurdas ou irracionais pelo paciente e o insucesso de resistir aos sintomas. Tá? Mesmo ele tentando não fazer a compulsão, ele não vai conseguir. Ele vai acabar realizando esta compulsão. O quadro clínico, quatro padrões principais com relação ao toque, né, com relação à sintomatologia. Nós podemos ter a obsessão de contaminação, seguida de compulsão da lavagem, tá, daquilo que está contaminado, seja as mãos, seja um objeto, ou esquiva compulsiva do objeto supostamente contaminado. O que é esquiva? Não tocar no objeto que a gente viu que está contaminado, que a gente acha que está contaminado. Que a nossa mente criou uma obsessão de estar contaminado. Tá? Veja aquele exemplo, relembrem aí o exemplo da criança que tocava na planta. Tá? A planta de plástico que estava lá na sala da mãe dela, da casa dela. Tá? Ela podia passar na planta sem tocar. E daí ela não iria contaminar a sua mão. Mas a obsessão fazia com que ela tocasse para que ela achasse que contaminou as mãos e ir lavar. Tá? Então, essa obsessão, ela tem que ter contaminação e ela vai lavar, ou então ela vai relutar para não pegar na planta. Certo? E aí não ter as mãos contaminadas. Obsessão de dúvida seguida de compulsão de verificação. Questão da porta, né? Questão do botijão de gás, a questão da luz, a questão de verificar se deixou aquele objeto, certo? Então, na dúvida, a obsessão é da dúvida. E daí eu verifico que é a compulsão. E, pessoal, não é uma coisa que a gente faz. A gente pode até fazer isso, nós normais fazemos isso de vez em quando. Mas para ser diagnosticado toque, para quem tem toque, ele repete isso sucessivas vezes, ele passa o dia fazendo isso. Ok? Então, nós não temos toque, tá? Pensamentos obsessivos intrusos sem compulsão. São aqueles pensamentos que adentram na nossa mente e muitas vezes a compulsão, ela é mental, certo? Como, por exemplo, eu tenho que dizer o nome da pessoa 3 vezes, daí eu digo o nome da pessoa 3 vezes. Não existiu um ato compulsivo, tudo foi mental, tá? E necessidade de simetria ou precisão, podendo levar à compulsão de lentidão. Então, é aquela pessoa que tem que deixar tudo simetricamente organizado, tá? O ato compulsivo dela é lento por quê? Porque ele está lá tentando, né, milímetros, centímetros, deixar aquilo perfeitamente simétrico. Então, ele pode passar o dia tentando essa simetria, tá? Até que ele vai conseguir, daí nova obsessão vem e ele vai tentar a simetria novamente. Preocupações de ordens e números de azar, ou números de sorte ou de azar, também podem ser observados nas pessoas com toque, onde eles podem até vivenciar isso, e muitas vezes jogar, né, perder tudo, porque eles têm essa obsessão e essa compulsão com jogos aí, tá? O diagnóstico, pessoal, pensamentos obsessivos recorrentes que causam ansiedade significativa, tá? O diagnóstico, ele é feito pelo próprio ciclo do toque. Veja que são os pensamentos negativos que causam ansiedade, os sintomas compulsivos e os sintomas excessivos ou irracionais, tá? Então, é tudo que a gente vem falando. E daí o relato do paciente, a gente observar que, ou a própria família observar que ele está realizando aquela compulsão, isso já traz, né, aí o diagnóstico ou a hipótese diagnóstica.
tá? O tratamento, nós temos aí antidepressivos e ansiolíticos, e o objetivo maior é melhorar a qualidade de vida, é retirar a pessoa daquele ciclo, ou então minimizar os ciclos, tá? E para isso também existe a inserção aí da terapia, que é a terapia comportamental cognitiva, ou cognitiva comportamental, que é o TCC, onde a pessoa ela vai ter que expor, ela vai ter que verbalizar a obsessão e trabalhar e não fazer a compulsão, tá? O TCC ele vai ajudar o paciente nisso aí, certo? E a família, ela tem que ser orientada. Por quê? Porque ela não pode ignorar as obsessões. Ela não pode ignorar as compulsões, certo? E por último, pessoal, como cuidado de enfermagem, nós temos aí orientar o paciente quanto à importância do tratamento, porque só fazendo o tratamento é que o paciente ele vai minimizar aqueles ciclos, tá? Encorajá-lo o máximo possível a enfrentar as situações que evita e deixa de fazer os rituais, deixar de fazer os rituais, tá? Então, nós temos que dar força a esse paciente. Não faça. Não pense nessa obsessão. Não faça essa compulsão, tá? Nós temos que estimular. Mesmo muitas vezes nós não tenhamos sucesso com relação a esse estímulo, mas a gente deve encorajar, deve estimular o paciente, tá? A ir contra a obsessão e a ir contra a compulsão. Responda as perguntas do paciente uma única vez. Muitas vezes o paciente com toque, ele tende a ficar perguntando as mesmas coisas várias vezes. E daí, não respondo mais, já respondi. Tá? E lembre-se que reclamar não resolve. Certo? Ah, meu Deus, eu tenho toque. Ah, meu Deus, vou repetir isso. Ah, eu tenho que fazer aquilo. Ah, meu pensamento já veio negativo. Vamos procurar ajuda, tá? Porque isso aí só aumenta a ansiedade que já está no próprio paciente. Ok, pessoal? Tranquilo?